Família, atenção! Acaba de estourar uma notícia pesada em Brasília concernente ao caso Banco Master. Daniel Vorcaro está abrindo a boca igualzinho Maduro está cantando e entregando todo mundo nos Estados Unidos da América. Assim como lá, aqui no Brasil também começa a acontecer. Está sendo desmartelado todo o esquema de corrupção, os lastros da corrupção do Banco Master, pegando ali os imperadores do Brasil e também a família de Luiz Inácio. Lulinha já deu perna para a linha, fugiu, está na Espanha. Coincidentemente, é apenas uma coincidência, foi preso 10 toneladas de cocaína que saía do Brasil para ir para a Espanha. Donald Trump está de olho, está atento concernente ao narcotráfico. É por isso que ele capturou o Maduro. Nicolás Maduro está preso por conta de tráfico de drogas. E aqui no Brasil, Lulinha vai para a Espanha e foi pego ontem 10 toneladas de droga indo para a Espanha. É apenas uma coincidência, tá? Porque o Lulinha não precisa disso, ele já pegava uma mesada de 300 mil por mês. Os fatos estão conectados. Preste atenção nessa matéria aqui. E a cada dia a polícia e a justiça fica mais próximo de desvendar tudo envolvendo a família de Luiz Inácio. Sejam todos bem-vindos a mais uma live por este canal. Eu sou Barba Ruiva, estamos ao vivo em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Eu peço a você, primeiramente, não esqueça de deixar aquele joinha, chama todo mundo para a live, porque a notícia é urgente, é grave, é urgentíssima. É notícia de última hora e eu te conto tudo, não te escondo nada. Já vamos direto analisar os fatos aí, vamos colocar aqui um detalhe pequeno aqui para você ver como que a família de Luiz Inácio está nesse emaranhado completo aí. Tem um esboço aqui que mostra direitinho tudo isso que está acontecendo aí. E já vai chegando aí, família, se inscrevendo no canal para não me perder, é importante. E vamos analisar esta informação aqui. Eu vou colocar o áudio. Já eu vou te falar quem vai sair algemado, vai direto para o Chilindró. Vamos lá. Em um depoimento relevante sobre as fraudes na Previdência, uma pessoa afirmou que Lulinha, como o filho do presidente é chamado, foi recebedor de valores do careca do INSS, uma cifra aproximadamente de 25 milhões. A CPMI ainda não sabe qual é a moeda, de pagamentos mensais de cerca de 300 mil reais, que é tratado como mesada. Mensagens obtidas pela Polícia Federal revelam que Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, orientou a entrega de uma encomenda descrita como um medicamento em um apartamento em um bairro nobre de São Paulo, alugado pelo empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente da República. Presta atenção, gente. Presta atenção. Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, viajou de primeira classe com o careca do INSS para Lisboa no dia 8 de novembro de 2024. Nesse mês, a base governista conseguiu impedir a CPMI do INSS de pedir à Latam a lista de passageiros. Só que a Polícia Federal obteve essa documentação que a CPMI não conseguiu. A Polícia Federal informou já ao STF que está realmente investigando citações a Fábio Luiz Lula da Silva, que é conhecido como Lulinha, e no inquérito exatamente sobre os desvios do INSS. Presta atenção, gente. Assim como o irmão do presidente, o senhor Frei Chico, que apareceu nas investigações como vice-presidente do sindicato, que sacou quase 7 milhões de reais da boca do caixa, deveria comparecer a essa CPMI para dizer do que sabe ou não sabe, teria todo o direito de defesa, nós não podemos acusá-lo de nenhum crime, mas ele está nas investigações, está também o filho do presidente.
Família, o camarada que é viciado em roubar, você já viu algum viciado se libertar do vício? É quase que impossível. Não é impossível, né? Mas de 1000, uns 10 conseguem se livrar do vício. E existe uma nova modalidade de vício no Brasil. Já há muitos anos existe essa modalidade. Prova disso que o ex-governador Sérgio Cabral, ele falou que ele era viciado em roubar. É a nova modalidade de vício. O vício do roubo. Lulinha, Luiz Inácio, família, todo mundo ali, eles são viciados em roubo. Eles não conseguem, eles não se contentam só com o seu salário. Prova disso que o Lulinha, ele era limpador de cocô de elefante. Ele trabalhava na limpeza, cuidador de elefante no zoológico. E o cara hoje tem um patrimônio bilionário. Como assim? De limpador de bosta de elefante, o cara ficou rico. Então, a gente sabe aí que tem dinheiro para tudo enquanto é lado. O lastro da corrupção tá em tudo quanto é lado. E a Polícia Federal, família, como eu falei aqui, vocês têm que começar a determinar isso. A Polícia Federal, existe delegados, existe juízes, existe policiais, existe promotores de justiça que não têm preço, que não se venderam. E esses aí estão trabalhando para colocar a mão nos corruptos dessa nação. A corrupção vai cessar, a torneira vai fechar. Não adianta, família. Nós temos que parar de ficar com medo de dar nome às coisas aqui. Corrupção é corrupção, violador de direitos humanos é violador de direitos humanos. Elon Musk falou que esse cara ia ser preso. Você está duvidando de quê? Se o homem mais influente desse mundo falou que ele seria preso, família. E se ele seria preso, eu creio que está decretado que esse cara vai ser preso, né? Não só ele, quanto também o barbudo que vai voltar para trás das grades. O que estão fazendo com o presidente Jair Messias Bolsonaro é inaceitável. Não é o fim. Não é o fim do capitão Jair Messias Bolsonaro. Ele vai voltar a governar essa nação. Sacode a poeira, levanta a cabeça. Preste atenção. Lula está com um pé dentro e outro fora para ir para o Chilindró. Luiz Inácio não vai sair para reeleição esse ano. Vai, ó, perna para quem tem. Igual o filho dele já deu linha na pipa. E não volta aqui mais não, família. Filho de Lula não volta aqui no Brasil mais nunca. Esquece. Esquece. Acabou. Foi-se o tempo. Não vem aqui mais. E coincidentemente, isso é uma grande coincidência, né, família? É uma grande coincidência. 10 toneladas de cocaína foram capturadas no meio do caminho, indo para a Espanha, exatamente aonde Luiz Inácio, o Júnior, né, o Lulinha, está. Agora, Donald Trump, ele só pegou Maduro por conta disso. Isso se chama narcotráfico. Esse tanto de droga apreendida saindo do Brasil e indo para o exterior. E eu não vejo a grande mídia falando nada disso. O Trump, meu amigo, ele já está pincelando. O caso do Banco Master, preste atenção. Daniel Vorcário tem... Cara, temos que ficar de olho, porque o Daniel Vorcário é um arquivo vivo. E detalhe pequeno que poucos estão falando por aí. As consequências dessa corrupção vai respingar em Luiz Inácio, vai respingar no Careca 1 e 2, que são 2 carecas aí agora. Não adianta, família, pode demorar um pouquinho, mas na minha concepção tá indo rápido demais. E será capturado sim. Precisamos tirar Bolsonaro das mãos de Alexandre de Moraes. Veja isso aqui, ó. Veja o que falou aqui o vereador, um dos vereadores mais votados lá, que não se compactuou, né, com a injustiça, não se vendeu para o sistema aí. Vamos ouvir o vereador Rony. Ele que entregou tudo do Banco Master aí. Vamos ouvir. Dá o like aí, pessoal, quem tá chegando agora. Daqui a pouco nós falamos dessa prisão aí. Vamos ouvir. O que estão fazendo por Bolsonaro? O que estão fazendo por Bolsonaro? Tem que se fazer mais por Bolsonaro. Mas as pessoas acham que fazer vídeo dizendo, olha, Bolsonaro, tamo junto, resolve alguma coisa. Para salvar Bolsonaro, tem que tirá-lo das mãos de Moraes. E o caso Banco Master
é a melhor oportunidade que a gente tem em anos quanto a isso. Por que, que é a melhor Verdade. oportunidade? Por que a Polícia Federal está investigando isso? Se a Polícia Federal é do Xandão? Por que, que a Globo está batendo tanto nisso se a Globo é do governo? Porque, de um lado, você pode ter Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Vorcado. Do outro lado, você tem a Globo, você tem a Febraban, do outro lado você tem o BTG. São pessoas que são muito mais poderosas do que esses três. Ou seja, é o próprio sistema, de certa forma, brigando com o próprio sistema e fazendo uma medição de forças. Uma medição de força judicial e todo o sistema de comunicação e de dinheiro. A gente trago de volta esse debate ao público. Não permitir que ministros do TCU dessem a segurança para que Toffoli tomasse uma decisão ou de desliquidação, ou mantendo a liquidação, mas veja bem, dizendo que o Banco Central errou e por isso o Vorcado tem que ser indenizado de alguma forma. Para quê? Para ele não falar, para ele não abrir a boca, para ele sair tranquilo e não derrubar outras figuras. Se por um lado a gente tem um sistema político que está tentando se proteger, e agora sai a questão dos irmãos do Toffoli, tem a questão da esposa de Alexandre de Moraes, tem várias questões que podem estar envolvidas nesse meio, mas que, do outro lado, tanto a Globo, quanto a Febraban, quanto o BTG querem investigar, independente se é Toffoli, gente. Independente se é... Ou seja, não é só mais a luta até este momento do Banco Master, era a direita, principalmente a direita bolsonarista, lutando contra todo o sistema que não se importava com Bolsonaro e ignorava Bolsonaro porque não chegou deles. Agora, somos nós e um grupo muito forte que também quer derrubar esses caras. Sim. Porque todos, absolutamente todos que estão fazendo isso com o Bolsonaro estão podres, estão sujos. E isso tem que vir à tona de uma forma que, ou na melhor das hipóteses, ou melhor, na pior das hipóteses, ele tenha que renunciar e ir para casa responder isso. Mas tirar o Bolsonaro das mãos desses caras. Nós não temos uma oportunidade, nem a CPMI do INSS é uma oportunidade tão grande que a gente tem de botar esses caras contra a parede. Porque hoje, por incrível que pareça, nós temos a Globo do nosso lado quando é esse caso. Mas só nesse caso. Nem no INSS tem, mas nesse caso tem. Porque a Globo não está falando do filho do Lula que está recebendo 300 mil. Está falando disso. Não. Mas a Globo está falando de Alexandre de Moraes. A Globo está falando de Banco Master. A Globo está falando da esposa de Alexandre de Moraes. Está falando do Toffoli. O nome disso é estratégia. É estratégia. Estratégia. Ninguém vai salvar Bolsonaro se não tirar o carrasco dali. Ninguém vai. É isso aí. Que as pessoas entendam isso. Ninguém vai salvar Bolsonaro se não tirar o carrasco dali. Os dias do carrasco, família, está contado. O Fux, Luiz Fux, preste atenção o que Fux fez aqui agora. O Fux cansou, família. Ministro Luiz Fux cansou de passar pano para a esquerda e esborracha a verdade sobre a corrupção no Brasil para surpresa de 0 pessoas. Olha o que Fux falou. O que me deixa surpreso que o Fux foi indicado pelo Partido das Trevas. Porém, o Luiz Fux não se vendeu aos prazeres e os luxos da corrupção. Escuta o que o Fux falou aqui, expondo tudo que todo mundo já sabe. A única coisa que me surpreende é o ministro que aparentemente seria amigos lá um dos outros e ele joga tudo no ventilador aí e detona com o sistema. Vamos ouvir. Preste atenção, dá o like aí, galera, esquece não. Tive a oportunidade, desses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Porque cada ato de corrupção é um colégio que fica sem merenda para as crianças. Cada ato de corrupção é um hospital sem leito. Cada ato de corrupção é um lugar onde não há saneamento. E onde não há saneamento, não há saúde. Tive a oportunidade, desses 10 anos do Supremo Tribunal Federal. Tá escancarando, né, família? A gente tá vendo aqui o ministro Fux indo pra cima sem choro e sem vela. Tá batendo, tá batendo. Outra coisa, acaba de ser pedido aí a prisão preventiva de Lulinha. É isso mesmo que você tá vendo, né? Prisão preventiva de Lulinha decretada agora. Jefferson Chiquini acaba de decretar, de solicitar a prisão preventiva de Lulinha. É, família, vai pra cadeia, tá? Pode escrever o que eu tô te falando. Vai pra cadeia. O império dos ditadores começam a cair agora. Vamos ouvir aí.
Acabei de pedir a prisão preventiva do Lulinha. O pedido acaba de ser protocolado para o André Mendonça, que é prevento. Olha isso aqui, família. André Mendonça está na mão dele, prender ou não Lulinha. Ah, papai, é lógico que ele vai solicitar o encarceramento de Lulinha. Ouça isso, família. Notícia boa chegando agora. Tem que dar o like. Chama todo mundo para a live, família. Senta o dedo e compartilha. Vamos ouvir. Acabei de pedir a prisão preventiva do Lulinha. O pedido acaba de ser protocolado para o André Mendonça, que é prevento. Todo mundo sabe que Lulinha está atolado até o pescoço nessa fraude do INSS. Diariamente são escândalos envolvendo o seu nome, como mesada do careca do INSS, e ele passou 2025 inteiro fora do Brasil, na Espanha. Retornou agora, no fim do ano, às festividades ao Brasil, não se colocou à disposição da justiça e agora as notícias dão conta que ele está de novo saindo do Brasil. Então, para assegurar a aplicação da lei penal, para que ele não se furte de responsabilização, para que não se evada do Brasil, acabo de, nos termos do artigo 312, 313 do Código de Processo Penal, pedir sua imediata prisão preventiva. Lulinha tem que ser imediatamente preso preventivamente para que não se furte a aplicação da lei penal brasileira. Ele já tem moradia fixa fora do Brasil. Se ele conseguir fugir do Brasil, não será responsabilizado por esses crimes gravíssimos que há indícios sólidos de que está envolvido. O pedido que eu fiz é um pedido técnico, plausível e possível. Pedi, inclusive, para que esse requerimento seja imediatamente encaminhado ao Ministério Público para que se manifeste e ratifique o nosso pedido, que já está protocolado com o ministro André Mendonça, que é o relator da investigação da fraude do INSS. E segundo a jurisprudência pacífica do STF, é caso de imediata decretação de sua prisão preventiva. Não há motivo para que esse pedido que eu acabei de fazer seja negado. São indícios sólidos de seu envolvimento e também elementos informativos sólidos de que está na iminência de sair do Brasil. A lei, então, a resguardar a investigação, permite a prisão preventiva que eu acabei de protocolar. Eu sou Jeffrey Chiquini e trarei atualizações assim que houver. Não adianta Lulinha correr para a Espanha, não, porque nós temos a Interpol que é para isso. Inclusive, tem nome de ministro aí que vai parar na Interpol, já, não vai demorar. Preste atenção, família. Eu quero chamar sua atenção aqui agora para uma análise cirúrgica que eu vou entrar aqui agora, falando das eleições de 26. O cachorro morto, mascarado, inclusive saiu vários vídeos desse cara aqui aí, né? Fortão, bombado, né? Esse camarada aí, que já tá mais para lá do que para cá, ele não adianta injetar dinheiro para tentar, né, fazer os caixotes mágicos, colocar ele em primeiro lugar, ganhando no primeiro turno, justamente por conta disso aqui, ó. A presidência do TSE será assumida, Nunes Marques assumirá presidência do STF e André Mendonça a vice-presidente, de onde comandarão as eleições de 26. Então, esse cidadão aqui, Nunes Marques e André Mendonça, estão com a bola da vez. Eles estão com o cajado. Eles estão com o bastão. O bastão está na mão dele. O terrivelmente evangélico, que é André Mendonça, e o Nunes Marques, né, que a gente ouve pouco dele aí. Até hoje eu não sei como que é a voz dele. Mas isso aqui é uma notícia fenomenal, é uma notícia extremamente boa. Eu falava disso lá atrás, que esses dois aí vão pegar a inelegibilidade do capitão Jair Bolsonaro e vão fazer isso aqui, ó. Ó. E a mesma coisa que será feito com a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Por isso que eu ainda afirmo aqui para vocês que o Bolsonaro vai sair pela porta da frente pela anistia que será pautada. Ah, Barba Ruiva, eu não tenho esperança mais não, acabou, sô. Você não viu lá, sô, que já tá condenado?
Lula também já foi condenado, família. Lula também já foi condenado. Ele sim roubou provas e mais provas e virou presidente do Brasil. Agora, essa patifaria, essa canalice aí, está na mão dos dois que Bolsonaro indicou. Bolsonaro indicou pessoas íntegras e temente a Deus, principalmente o André Mendonça, né? Nunes Marques assumirá a presidente do TSE e André Mendonça a vice-presidente. Esses dois aí vão colocar um freio e contrapeso nessa canalice. Com os dois no TSE e o Trump investigando em cima, você acha mesmo que tem alguma possibilidade de Lula ganhar de novo, família? Acabou, esquece. Luiz Inácio não ganha nem para porteiro de puteiro. Desculpa aqui a expressão, mas eu tenho que falar. Não ganha, não vai ganhar para nada mais, acabou. O PT será extinto. O Partido das Trevas vai acabar. Vocês irão ver aí que um monte agora que é do PT tá desfiliando para entrar em algum outro partido para tentar engalobar e ganhar de verde e amarelo, mas não vão ganhar. Não vão ganhar. Esquece. Esquece. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida. As eleições estão aí. Jair Messias Bolsonaro vai sair daquele cativeiro. Você tem que começar a determinar as coisas, família. Jair Messias Bolsonaro vai sair daquele cativeiro. Nunes Marques e André Mendonça estão com bastão. Eles irão administrar as eleições e você tem que ir votar, família. Esquece esse negócio de falar assim, eu desisto, não adianta nada. Você aperta 22, aparece o 13. Não, eles querem que você fique em casa. Mas será a maior derrota para o regime, né? O regime sofrerá a maior derrota da história do Brasil. Será as eleições agora desse ano. E não adianta, eles queimaram, né? Milhares, dezenas, centenas de urnas foram queimadas, falaram que estão trocando, mas isso é tudo apagando as provas. Porque a América tá vindo aí. E Trump fará o Brasil grande novamente. Ele já sabe, família. Já tá sabendo de tudo. O ditador Nicolás Maduro tá cantando igual um sabiá laranjeira. Tá entregando todo mundo. Não adianta, família. Vai cair. A corrupção vai cair no Brasil. Pode ter certeza disso. Eu afirmo isso aqui para vocês. As pessoas não têm noção, não tem a menor noção do que é poder bélico americano. Principalmente o barbudo aqui não sabe o que é, né? Vamos ouvir aqui. O Lula sabe que ele é o próximo a ser capturado se ele não mudar. Cadê o Putin agora, Lula? Cadê o Xi Jinping? Fala pra mim! Desculpa, o pessoal não gosta que eu grito. Cadê o Putin, Lula? Cadê o Xi Jinping? Cadê onde estão os caças russos da Venezuela, Lula? Decolaram 6 horas depois. Vocês viram isso? E o aviões da Venezuela, você viu isso? Eu vi! A Venezuela tinha comprado aqueles radares, né, naves, né, anti-aviões, para poder identificar os aviões, identificar aeronaves, e os 12 falharam. Os 12 radares que provavelmente alguma tecnologia americana apagou com todos eles. Eu quero fazer essa pergunta para o Ramage. Cadê a segurança bélica de Rússia e China na Venezuela, Ramage? Caríssimo. E que o Maduro vendia pelo petróleo. Sim. Passava o petróleo para a China e para a Rússia a preços para ter um componente bélico de sua defesa. Eram baterias antiaéreas, terra-ar, de longo alcance, de médio alcance, de curto alcance. O Maduro estava achando que ele tinha um dome, igual o de Israel, mas não. Foi furado completamente e rapidamente pelos norte-americanos. O Lula, ele teve que rebolar para fazer aquela declaração naquele Twitter dele. O Lula, ele mostrou exatamente ali a condição onde ele se está hoje. O Lula quer fazer acordo com o Trump, que estava vendo que a batata estava assando para ele. Aquele quadro é muito elucidativo. Vai fazer acordo, família. Que acordo? Não tem acordo. O Trump não negocia com
Desculpa que eu vou ter que falar, o Trump não negocia com terrorista, fam. Com chefe de narcotráfico, não negocia. Não vai ter. Ele negocia do jeito que ele fez. Ele foi lá e pegou. Ele foi lá e capturou o cidadão. Família, esse caso do Banco Master aí, está muito maior, o buraco está muito maior do que você possa imaginar. Lula tem desaprovação a 47%. Isso aqui, família, essas pesquisas aqui é muito maior que isso. A desaprovação do Lula não é só 47%, não. Isso está muito maior. Esse cara aqui vai cair. Ele vai perder de lavada se ele arriscar vir como candidato à presidência do Brasil em 26. Ele vai perder de lavada. Vai perder de lavada. Agora vamos entrar numa pauta aqui grave. A casa caiu. Lula entra em pânico após Maduro entregar todos os poderes de Lula do PT ao Trump. Vamos ouvir aqui, família. Preste bastante atenção, por que vai ter prisão em massa em Brasília. Não vai caber, do mesmo jeito que eles fizeram aí, só que com a direita foi feita uma tremenda injustiça. E com eles serão feito a justiça. Porque eu já falei que Deus determina a justiça na terra através das pessoas boas que não se compactuam com a corrupção. Então eu quero que você aguce seus ouvidos aí, vamos ouvir, porque tá imperdível a live de hoje. Dá o like, compartilha e vamos ouvir isso aqui. A casa caiu de vez para o sistema brasileiro. O que está acontecendo agora é simplesmente inacreditável. A verdade que o sistema tentou esconder por décadas está vindo à tona. E o nome no centro dessa bomba política é o de sempre: Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto o governo brasileiro finge normalidade e a velha imprensa tenta distrair o povo com cortinas de fumaça, a casa de Lula desabou de vez. Fontes seguras de bastidores internacionais confirmam: Nicolás Maduro começou a falar. E quem está ouvindo cada palavra é Donald Trump. Sim, o ditador venezuelano, aquele que por anos foi sustentado e defendido por Lula e pelo PT, agora está colaborando com o governo americano. E mais, está entregando nomes, documentos, esquemas e conexões que ligam diretamente Brasília a Caracas e Caracas a uma rede continental de poder vermelho que sobreviveu escondida sob o rótulo de Solidariedade Latino-Americana. Lula está em pânico. Reuniões emergenciais no Planalto, discursos confusos, notas oficiais contraditórias. Tudo isso porque Maduro decidiu salvar a própria pele. E para isso resolveu abrir o cofre da esquerda latino-americana. A bomba estourou em silêncio, mas o estrago político já começou a aparecer. Trump quer a verdade. Maduro quer liberdade. E no meio desse fogo cruzado está o homem que acreditou que nunca seria cobrado. O que você vai ver neste vídeo não é opinião. É uma reviravolta histórica. É o colapso de uma aliança construída à base de poder, influência e segredos. E quando a verdade começa a escapar, nenhum discurso ensaiado consegue segurar o desespero. Então fica comigo até o fim, porque eu vou te mostrar como essa delação internacional pode mudar completamente o rumo do governo Lula e expor a teia de acordos que sustentou a esquerda continental por décadas. Agora, antes de continuar, eu te peço algo muito importante. Deixa o seu like, se inscreve no canal e principalmente compartilha este vídeo com todo mundo que precisa acordar para o que está acontecendo. A verdade precisa circular e só você pode furar o bloqueio da grande mídia. Vamos voltar um pouco no tempo, porque o que está acontecendo agora não começou de um dia para o outro. Presta atenção. Essa história tem raízes profundas que atravessam décadas de alianças políticas, favores internacionais e uma rede que sempre operou nas sombras. Tudo começa com o que o mundo chamou de a noite mais longa de Caracas. Era madrugada quando os radares da Força Aérea Venezuelana captaram uma movimentação incomum. Poucas horas depois, helicópteros sobrevoavam o norte do país e uma operação relâmpago colocava Nicolás Maduro sob custódia americana. O ditador que por anos controlou o país com punho de ferro, de repente estava cercado por agentes estrangeiros, e ali começava uma das viradas políticas mais impactantes da história recente da América Latina. Em questão de minutos, o mundo inteiro estava noticiando o fato. Redes internacionais de TV mostravam as primeiras imagens de Caracas tomada pelo caos. Mas o que chamou a atenção
não foi apenas a operação militar em si, e sim a reação dos líderes mundiais. Enquanto Donald Trump aparecia em rede nacional afirmando que a América do Sul voltaria a ser um continente de liberdade, Lula, no Brasil, reagia com silêncio absoluto. Foram mais de 12 horas sem nenhuma manifestação oficial. Nenhum comentário, nenhuma nota, nenhum gesto. Até que, pressionado pela imprensa e pelos aliados, Lula finalmente quebrou o silêncio. E o que ele disse? Condenou a operação. Chamou a ação americana de inaceitável. Falou em soberania e respeito entre as nações. Mas a pergunta que ecoou entre diplomatas e analistas foi imediata. Por que defender um ditador condenado internacionalmente? Por que colocar o Brasil do lado errado da história mais uma vez? A resposta começou a surgir nos bastidores, e o que parecia apenas uma divergência diplomática se revelou muito mais grave. Enquanto Lula falava em intervenção estrangeira, informações internas vazavam em Washington. Maduro havia aceitado colaborar com o governo americano. Pressionado por investigações, sem apoio de aliados e temendo uma sentença perpétua, ele decidiu entregar tudo o que sabia. E entre os nomes que surgiram nas primeiras conversas, estava o de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo fontes próximas ao Departamento de Estado, o ditador venezuelano se comprometeu a revelar toda a rede de apoio financeiro e político que sustentou o eixo socialista latino-americano nos últimos 20 anos. Empresas estatais, contratos superfaturados, esquemas de financiamento disfarçados de cooperação técnica, repasses para partidos aliados. Tudo isso está sendo mapeado. E boa parte desse dinheiro, segundo documentos preliminares, passou por empresas brasileiras ligadas a empreiteiras, estatais e doadores do Partido dos Trabalhadores. Quando essa informação chegou a Brasília, o clima no Palácio do Planalto virou de euforia política para pânico absoluto. O Itamaraty foi mobilizado às pressas. Ministros foram chamados para reuniões emergenciais. Assessores próximos relataram horas de conversas tensas, tentativas de contato com Washington e um silêncio total vindo da diplomacia americana. O recado era claro: Trump não iria negociar nada. A operação era legítima e a colaboração de Maduro estava em andamento. Ponto final. Fontes da inteligência confirmam que as primeiras conversas entre agentes americanos e o ex-ditador ocorreram em solo seguro, em território confidencial. Maduro, acompanhado de advogados, começou a descrever em detalhes como funcionava a rede de influência do Foro de São Paulo, uma estrutura montada nos anos 90 para conectar governos de esquerda, financiar campanhas e criar uma espécie de proteção mútua entre regimes alinhados ideologicamente. No centro dessa rede, segundo ele, estava Lula. E aqui entra o ponto que explica a histeria política em Brasília. De acordo com informações obtidas por analistas internacionais, Trump teria solicitado pessoalmente os relatórios completos sobre as conexões financeiras entre Caracas e Brasília. O objetivo é desmantelar de vez o sistema que, por anos, sustentou ditaduras disfarçadas de democracias. Enquanto isso, dentro do Brasil, o governo Lula começou a agir de forma visivelmente contraditória. Por um lado, tentava demonstrar calma e normalidade. Por outro, convocava reuniões emergenciais, mudava a pauta de pronunciamentos e mobilizava aliados para tentar conter o impacto político da notícia. Diplomatas brasileiros confirmaram que, nas últimas 48 horas após a captura de Maduro, o Itamaraty enviou comunicados discretos para diversas embaixadas latino-americanas pedindo cautela nas declarações públicas. Tradução: não falem nada que possa ser interpretado como apoio à operação americana. Mas mesmo assim, os vizinhos do Brasil começaram a se posicionar, e Lula ficou sozinho. A Colômbia, mesmo governada por um presidente de esquerda, não condenou a operação. O Chile pediu transição pacífica, a Argentina se manteve neutra, e a União Europeia reconheceu a ação como necessária e legítima. Quem foi o único líder a protestar publicamente? Lula. Esse isolamento diplomático é inédito. Mostra que o Brasil, sob comando do PT, está mais próximo das ditaduras do que das democracias. E o pior, mostra que o medo de Lula não é político,
é pessoal. Porque o que vem sendo revelado nas delações de Maduro não são apenas alianças ideológicas, mas relações financeiras, favores políticos, contratos secretos e transferências bancárias entre empresas públicas e privadas, Presta atenção. disfarçadas de programas de cooperação. Olha E se isso. tudo isso for confirmado, e Trump já prometeu divulgar as provas no momento certo, o governo Lula pode enfrentar a maior crise diplomática Vai e cair, jurídica da Fábio. história republicana recente. Para entender o tamanho disso, basta lembrar que Maduro governou a Venezuela por mais de 10 anos, e antes disso foi vice de Hugo Chávez por outros 10. Ou seja, ele sabe absolutamente tudo. Conhece cada transação, cada repasse, cada acordo de bastidor. Ele participou de reuniões com políticos, empresários e agentes estrangeiros, e sabe exatamente quem recebeu o quê, e em troca de quê. E é aqui que entra a grande virada. Donald Trump não está apenas caçando ditadores, Presta está atenção. desmontando o sistema que alimentou o socialismo continental. E nesse sistema, Lula é peça central. Por isso, a correria no Planalto. Por isso, as declarações inflamadas e contraditórias. Por isso, a tentativa de transformar a prisão de Maduro em agressão internacional. Escuta. O que Lula realmente teme é o conteúdo das delações. Enquanto a esquerda brasileira finge indignação com o discurso americano, as informações continuam fluindo em Washington. Fontes do FBI e do Departamento de Justiça trabalham em sigilo, cruzando dados de bancos internacionais, contratos de exportação, repasses da PDVSA, a estatal venezuelana de petróleo, e investimentos feitos em países aliados. Cada detalhe importa e cada linha desses relatórios pode ligar de forma direta empresas brasileiras, políticos e partidos a um esquema internacional de poder. E o que parecia apenas mais uma crise diplomática se transformou em um terremoto político. O mundo está assistindo e o Brasil está no centro do tabuleiro. Lula, que um dia se apresentou como símbolo de resistência e democracia, hoje é o presidente que defende um ditador preso e teme as palavras que podem sair de sua boca. E quando a verdade começa a circular, nem toda a retórica ideológica é capaz de esconder o medo de quem sabe que o cerco está fechando. Agora tudo começa a fazer sentido. O silêncio de Lula, o desespero no Itamaraty, as reuniões de emergência, as declarações nervosas. Nada disso é coincidência. É reação. Reação ao medo de uma verdade que está sendo exposta diante do mundo inteiro. A grande revelação é esta. Maduro não foi capturado por acaso. A operação que o levou sob custódia americana fazia parte de um plano muito maior, desenhado pessoalmente por Donald Trump e coordenado por Marco Rubio, atual secretário de Estado. Um plano que recebeu o nome de Liberdade do Sul e que tinha um objetivo muito claro: desmontar toda a estrutura financeira e política que sustentou as ditaduras de esquerda na América Latina. E no centro dessa rede, adivinha quem aparece? Lula. Durante décadas, enquanto a esquerda falava em solidariedade entre povos, o que realmente acontecia era um sistema de trocas, favores e financiamento disfarçado de cooperação. A Venezuela de Chávez e depois de Maduro era o cofre. O Brasil de Lula era o canal. E o Foro de São Paulo, criado por Lula e Fidel Castro, era o centro operacional dessa engrenagem continental. Maduro, agora sem saída, está revelando essa teia com detalhes impressionantes. Segundo fontes diplomáticas, ele já apresentou aos americanos nomes, empresas e transferências internacionais que explicam como o dinheiro do petróleo venezuelano bancou campanhas e projetos políticos em países da região. O Brasil está entre eles. E isso muda tudo. Presta Porque, atenção. quando essas provas forem apresentadas oficialmente, não estaremos mais falando de teoria ou suspeita, mas de documentos, contratos e registros bancários. E a partir daí, toda a retórica da esquerda brasileira desmorona. Maduro sabe que cada informação que oferece pode reduzir sua pena. E ele está colaborando. De acordo com fontes do Departamento de Justiça americano, as sessões de interrogatório são conduzidas por agentes especializados em cooperação internacional. O foco é um só: mapear o fluxo de dinheiro que conectou Caracas a Brasília. E é por isso que Trump se manteve em silêncio até agora. Ele sabe que está segurando a maior bomba política da América do Sul e vai soltar no momento em que causar o máximo impacto. O cerco se fechou. Não é exagero dizer que Lula virou uma variável de investigação internacional. Trump quer nomes,
Quer provas, quer justiça. E Maduro, para salvar a própria pele, vai entregar tudo. E aqui está o ponto mais revelador de todos. O que Lula sempre vendeu como aliança ideológica era, na verdade, uma rede de proteção política e financeira. Um sistema em que ditadores se protegiam mutuamente. Quando um caía, o outro o defendia. Quando um regime era questionado, o outro enviava apoio diplomático. E o dinheiro circulava, disfarçado de acordos de infraestrutura, programas de energia e cooperação técnica. Mas agora, essa rede está sendo desmontada peça por peça. E o primeiro dominó foi Maduro. O próximo, segundo analistas internacionais, pode estar no Brasil. A imprensa americana já fala abertamente em efeito dominó na América Latina. Agências internacionais de análise política afirmam que a delação de Maduro não vai atingir apenas o PT, mas todo o sistema que se beneficiou dessa estrutura de poder, empresários, partidos e intermediários que lucraram com os contratos bilionários de petróleo, obras e exportações. E o mais curioso é que a própria reação de Lula confirma o pânico. Se fosse apenas uma discordância diplomática, bastaria uma nota oficial, um discurso frio. Mas não. O presidente brasileiro convocou reuniões emergenciais, chamou aliados, pressionou diplomatas e disparou comunicados internacionais. Tudo isso em menos de 48 horas. É o comportamento típico de quem sabe que tem algo a perder. E tem mais. Enquanto Lula defende Maduro, Trump avança com um discurso que está redefinindo a geopolítica das Américas. Em coletiva recente, o presidente americano foi claro. Não existe mais espaço para quem usa o discurso da democracia para esconder o controle e a corrupção. Essa frase aparentemente genérica foi interpretada por analistas como um recado direto a Lula. Porque ninguém simboliza melhor esse discurso duplo, de democrata popular e aliado de ditadores, do que o atual governo brasileiro. O tabuleiro virou. Trump está escrevendo um novo capítulo da política hemisférica e Lula é um dos personagens centrais dessa virada. Enquanto Maduro fala, os americanos cruzam provas, os relatórios avançam e Brasília entra em colapso. O Brasil, que sempre foi usado como escudo ideológico do socialismo latino, agora está prestes a ser exposto como o seu maior financiador. E o pânico que a gente vê nas falas de Lula, nas notas do Itamaraty e nas entrevistas evasivas dos ministros, é o reflexo exato de quem sabe que a maré virou. A máscara caiu. E o que antes era tratado como parceria entre nações está se revelando como uma aliança de conveniência e autoproteção entre governos que temem a verdade. Enquanto Donald Trump age com firmeza para libertar povos e desmontar redes de poder que se alimentaram da miséria de outros países, Lula faz o oposto. Defende o opressor, condena quem faz justiça e tenta transformar o carrasco em vítima. Lula não está preocupado com a Venezuela. Ele está preocupado com o que Maduro pode dizer. E isso explica cada frase ensaiada, cada nota do Itamaraty, cada discurso travestido de defesa da soberania. É medo. Medo do rastro de corrupção que vem sendo desenterrado por investigações internacionais. Mas o mais revoltante é ver como a velha imprensa brasileira tenta blindar essa narrativa. Durante anos venderam Maduro como líder popular. Agora que ele caiu, fingem surpresa. E quando Trump age com coragem, chamam de intervenção. Intervenção? Desde quando libertar um povo é intervenção? Desde quando prender quem destruiu uma nação é ato imperialista? A hipocrisia chegou a um nível insuportável. Quando o regime venezuelano prendeu opositores, torturou cidadãos e destruiu a economia, Lula chamou Maduro de companheiro. Mas quando os Estados Unidos decidem agir para restaurar a liberdade, Lula se levanta indignado. É a inversão completa dos valores. E tem mais. Durante anos, o PT alimentou um discurso de solidariedade entre os povos. Usaram o sofrimento da América Latina como bandeira política. Falaram de justiça social, respeito aos direitos humanos, autodeterminação dos povos. Palavras bonitas, usadas como escudo para esconder os piores conchavos. Agora que a verdade começa a aparecer, o verniz caiu. Por trás da retórica, o que existe é uma rede de poder que sempre se protegeu. Governos que trocavam favores,
partidos que se financiavam mutuamente, líderes que se defendiam em nome de uma causa. Uma causa que nunca foi o povo, foi o poder. Enquanto isso, o cidadão comum paga o preço. O trabalhador brasileiro que levanta cedo, paga impostos e vê seu país cada vez mais isolado no cenário internacional, agora descobre que parte do dinheiro público serviu para sustentar ditaduras falidas e regimes autoritários. E tudo isso enquanto o governo fala em respeito entre nações. Respeito a quê? A ditadores que perseguiram seus povos? A alianças políticas que compraram silêncio e esconderam crimes? A estruturas de poder que enriqueceram meia dúzia de políticos e deixaram milhões na pobreza? A verdade é que o discurso moral da esquerda nunca passou de um teatro. Quando a censura vem de um ditador amigo, eles chamam de governabilidade. Quando a perseguição é contra conservadores, eles chamam de combate à desinformação. Quando o dinheiro público financia aliados, dizem que é cooperação solidária. Mas quando alguém expõe as mentiras, chamam de ataque à democracia. Não é democracia, é o disfarce de quem perdeu a vergonha. E o mais irônico é que, neste momento, o mundo inteiro vê o que o Brasil finge não enxergar. Enquanto Trump age como estadista, Lula se comporta como cúmplice. Enquanto a América Latina comemora a queda de um regime, o presidente brasileiro chora o fim do seu principal aliado. Enquanto o povo venezuelano dança nas ruas, o Planalto fecha as cortinas e tenta esconder o medo. E esse medo é a prova viva de que a era da impunidade está acabando. Os documentos estão aparecendo, as ligações estão sendo cruzadas, as conexões estão sendo desfeitas. Não há mais como esconder. É revoltante, mas é necessário, porque só quando a verdade é escancarada é que o povo acorda. E é exatamente isso que está acontecendo. O brasileiro está vendo que a história contada pela esquerda não passava de um roteiro mal escrito, cheio de contradições, mentiras e personagens que agora se traem uns aos outros para salvar a própria pele. E o mais simbólico de tudo é ver Maduro, o homem que um dia foi exaltado pelo PT, agora entregando tudo nas mãos de Donald Trump. O círculo se fechou, e o que era amizade entre nações se transformou na delação mais explosiva do século. O que está acontecendo não é só política. É o desmonte de um sistema que por décadas enganou o povo. Donald Trump iniciou uma faxina moral no continente, e o Brasil está no centro disso. Maduro começou a falar, e Brasília entrou em pânico. Lula sabe que o que vem aí pode mudar tudo, porque quando a verdade atravessa fronteiras, nenhum discurso sobrevive. A velha esquerda está ruindo. O mundo está mudando. E chegou a hora do povo brasileiro escolher: ficar do lado de quem defende a liberdade ou do lado de quem protege ditadores. Nós sabemos de que lado estamos: do lado da pátria, da verdade e de Deus. E é por isso que este canal existe: para furar o bloqueio, mostrar o que eles escondem e dar voz a quem não aceita ser enganado. Agora eu te peço, deixe o seu like, se inscreva no canal e, principalmente, compartilhe este vídeo. Família, agora preste atenção aqui, entra comigo aqui na matéria para você entender o que está acontecendo aí. Uma ministra aí do STM está envolvida também até no pescoço aí em corrupção. Aonde estão os generais? Olha, o recado vai ser duro aqui agora. Aonde estão os generais, família, do Brasil? Eles vão ficar calados vendo a instituição aí indo por água abaixo, indo por ralo? Porque uma ministra foi colocada lá para ser a ministra do Tribunal Superior Militar. E ela também está envolvida no rastro da corrupção, já pegou ela também. E os generais vão ficar aí calados? Cara, é inacreditável. Será que o Trump vai ter que vir no Brasil prender generais também para poder mudar o destino aqui do Brasil? Escuta isso aqui, ó. Preste atenção aqui. O que o Cláudio Dantas falou, que é muito importante você prestar atenção aqui. Senta o dedo no like aí, vamos ouvir. Só um minuto. Eu acordei hoje com a velha notícia de que o Supremo desconfia de acesso ilegal de servidores do COAF da Receita a movimentações financeiras de ministros e familiares. A suspeita teria surgido após reportagens tratando do crescimento exponencial de escritórios de mulheres de ministros
com destaque para o contrato de 130 milhões aí da Viviane Barcy de Moraes com o Banco Master. Nos idos de 2019, houve contexto semelhante com reportagens tratando da força-tarefa do fisco, que identificou 133 autoridades e familiares com inconsistências patrimoniais, entre elas Gilmar Mendes, Dias Toffoli e as esposas. O ex-advogado PT ainda enfrentava o risco de delação premiada do Marcelo Odebrecht, que havia entregue à Lava Jato um e-mail com a menção ao amigo do meu pai. O momento era delicadíssimo e exigia uma resposta contundente. Abriu-se então, de ofício, o inefável inquérito das fake news, primeiro usado para investigar os auditores da Receita, depois para censurar a reportagem da Cruzoé e finalmente para investigar a desinformação e o discurso do ódio de bolsonaristas contra nossas digníssimas autoridades. Não era uma investigação em si, mas pura blindagem institucional. Em 2007, operações policiais, Hurricane, Navalha, entre outros, capturaram conversas nada republicanas de integrantes dos três poderes. Instalou-se então a CPI dos Grampos, que ganhou força em 2008, após a divulgação de uma suposta conversa entre Demóstenes Torres e Gilmar, então emparedado por um pedido de impeachment devido ao polêmico habeas corpus para o banqueiro Daniel Dantas. E em 2006, o Antônio Palocci caiu após ser acusado de violar o sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos, que ousou contar à CPI dos Bingos sobre as visitas do então ministro da Fazenda a uma casa de lobby no Lago Sul, em Brasília. O vazamento do extrato bancário do funcionário envolveu o presidente da Caixa até seu assessor de imprensa, pai do repórter da revista Época da Globo, que publicou a matéria. Parece déjà vu, mas é só o Brasil andando em círculos como um vira-lata prestes a fazer suas necessidades no nosso quintal. Com todas as vênias, claro, aos excelentíssimos cãezinhos. Agora, família, vamos ver aqui o negócio do general que eu falei com vocês. Aonde estão os generais? Porque a corrupção já tem aí um rastro de corrupção também dentro do Superior Tribunal Militar. Vamos ouvir. A infiltração que se faz nas instituições do Brasil, ela não é simplesmente por razões ideológicas. Podemos dizer que o aparelhamento que a gente percebe hoje nos três poderes, nas instituições estatais, ele tem se mostrado muito mais criminal, ou seja, parte de uma estrutura mafiosa e não necessariamente ideológica. Quando a gente pesquisa as questões, seja do careca do INSS e agora interligadas à provável CPMI do Banco Master, nós percebemos que há atores e agentes de ambos os espectros políticos, ou que se dizem de centro-esquerda, ligados ao governo, ligados inclusive pessoas que estavam no governo Bolsonaro, ligado ao centrão, ou seja, não é uma questão de direita e esquerda e nem tampouco uma questão de polarização. O que a gente está vendo no Brasil hoje é que há um sistema, e nós tivemos um candidato que episodicamente e talvez por acidente foi eleito em 2018, que é o único candidato que presidiu o país com uma pauta antissistema, ou seja, alguém que não integrava essa estrutura mafiosa e, por isso, ele está sendo, inclusive, torturado nos dias de hoje. A corrupção sistêmica se organizou de tal maneira nos governos Lula I e, a bem da verdade, já começa ali na interseção da social-democracia, na passagem de bastão do social-democrata para o socialismo sindical entre Fernando Henrique Cardoso e Lula. Mas nós sabemos que a Lava Jato e o Mensalão nos revelaram uma estrutura que está ligando partidos políticos com empresas, com doleiros, com financiamento de campanha e que foram conectadas, inclusive, com estruturas internacionais, seja da PDVSA na Venezuela, mas com o narcotráfico, das Farc, e tudo isso agora nós percebemos que se transformou num grande evento. Quando isso avança para o Superior Tribunal Militar, eu digo para você que me dá uma dor muito grande. Veja que agora existem dois amigos, colegas de turma, com quem eu convivi mais de 40 anos, e que foram designados e já foram aprovados, assumirão as suas cadeiras no STM agora em fevereiro. O general Lância e o general Davi. Dois amigos de turma que eu conheço muito bem. E eu sei e peço a Deus que eles tenham firmeza de propósitos para enfrentar esse tipo de orquestração. Porque essa moça, e eu digo moça porque fica evidente que ela não amealhou nem mesmo bagagem cultural e jurídica, não tem experiência nenhuma na justiça militar, mas foi selecionada pelo sistema.
Veja que não é só uma questão ideológica. Ela não foi colocada no STM simplesmente para pressionar agora para que os generais que serão julgados nos conselhos de justificação, ou seja, aqueles militares, inclusive o presidente Bolsonaro, que estão sendo pressionados politicamente pelo ministro Alexandre de Moraes, pela Procuradoria-Geral da República, na pessoa do Gonê, e mandando para o STM hoje a proposta, a ideia de que esses militares percam, inclusive, os seus postos. E, com isso, perderão até mesmo os seus proventos, perderão até mesmo o dinheiro que recebe da União depois de 30, 40 anos de serviços prestados à União, ao país, à nação. Então você veja que colocar essa senhora, essa jovem senhora, ali no STM, não foi somente por uma questão ideológica, porque o sistema pagou e pagou muito bem. Veja, ela argumenta que deu 3 pareceres. Por 750 mil, que eu acho que é o valor que foi dito, seria cada parecer, 250 mil por parecer. Ela não atuou em nenhuma causa e diz que recebeu esse dinheiro por isso. E o detalhe, a empresa que pagou, ela movimentou em 4 meses uma quantia de muitos milhões. E quando se vai ao dono, ou pelo menos as pessoas registradas como proprietárias dessa empresa, há uma pessoa ali que recebeu Bolsa Família. É tipicamente um laranja, é uma estrutura de lavagem de dinheiro que foi montada no Banco Master e tem conexões com também o esquema do INSS, porque o careca do INSS usa essa estrutura, mas hoje já existem canais comunicantes, vasos comunicantes entre as duas operações. E a gente percebe que é uma estrutura mafiosa que ingressou no Supremo Tribunal Federal, não somente com as viagens do Toffoli e até com a contratação de esposas de ministro, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes. Não somente essa, mas a estrutura vai ao STJ, há pagamentos para ministros do STJ, escritórios dessas esposas atuam em causas também no STJ, há venda de sentenças no STJ, e tudo isso hoje está sendo julgado, ou deveria estar sendo julgado, investigado, pelo STF. O STF teria que investigar essa estrutura criminosa. Por sorte, talvez agora a gente tenha a possibilidade de ver um pouquinho do resultado disso, porque caiu na mão do André Mendonça a parte que diz respeito ao INSS, a essa CPMI do INSS que está avançando e a gente torce que o recesso termine logo para que eles consigam avançar um pouco mais. Mas eu digo para você que é uma grande decepção da minha parte quando eu vejo a pressão política que é feita para avançar em cima dos oficiais generais como o general Heleno, como o próprio general Braga Neto, como o almirante Garnier, como o general Paulo Sérgio, mas não somente eles, os nossos forças especiais que foram arrolados nesse julgamento farsesco de um golpe de Estado que a gente sabe que não existiu, e o pior, toda a nação enxergando o presidente Bolsonaro sendo torturado. Essa é a palavra, torturado, no meio desse julgamento. Então, digo para você que o capitão Bolsonaro, que vai ser julgado nesse STM, vai ser julgado por essa moça, por essa senhora, que era advogada tanto da Gleisi Hoffmann como do seu ex-marido, ligada, inclusive, foi indicada por outras forças políticas para ingressar no STM. E olha, digo para você, quando eles colocam nos tribunais para vendas de sentenças, para julgamentos que podem auferir lucros, eu ainda entendo. Agora, quando você coloca no STM uma corte formada por 10 oficiais generais e 5 civis, e desses civis, 3 pelo menos, eu não tenho nada do que dizer. Agora, a atual presidente e essa senhora, jovem senhora que foram colocadas ali, são militantes, mas aparentemente não só militantes ideológicos. Parece que no caso dessa senhora, há mais do que ideologia aí envolvido nesse caso. Família, atenção. Vai cair, família. Não adianta. Preste atenção aqui. As coisas estão acontecendo da maneira muito rápida. As notícias, elas mudam a todo tempo. O cerco está se fechando em cima de Xande e em cima do Careca. Tá acabando, família. Tá acabando. Vai pegar todo mundo, tem um lastro de corrupção, como eu costumo dizer aqui, um lastro de corrupção, e os ministros estão preocupados com as eleições. Então, os ministros estão preocupados com os pedidos de impeachment, deveriam mesmo, estão quase se afogando no
lamaçal que virou essa instituição. Olha isso aqui, ó. Tá desesperado, tá desesperado. Eles estão loucos, principalmente Gilmar Mendes, né? Vamos ouvir. Acho que é esse o objetivo do Gilmar Mendes, né? Ele quer provocar uma discussão e ele quer resolver o problema do Supremo agora. A gente sabe que eles estão muito preocupados com esses processos de impeachment que estão, esses pedidos de impeachment que estão no Senado, e acho bom até a gente esclarecer, né? São 33 pedidos, segundo a gente contou lá no blog, no Jornal o Globo, mas assim, até hoje nenhum saiu do lugar. Não saiu do lugar porque o senador Davi Alcolumbre não permite. Então, não é que existe uma grande ameaça. O que o senador Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes está preocupado é com o ano que vem, né? A gente sabe que há um grande esforço da direita para tentar eleger o maior número possível de senadores, justamente para aprovar algum desses pedidos de impeachment, para tornar essa pressão irresistível. E o ministro Gilmar Mendes está vendo que isso pode realmente acontecer daqui a pouco. Agora, se você empurra esse debate para o ano que vem, a coisa já ganha um outro teor. Esse é o raciocínio do ministro, segundo, inclusive, outros ministros do Supremo com quem eu conversei. Agora, é inevitável você gerar um conflito, porque o que o ministro Gilmar Mendes está dizendo é que nenhum cidadão mais pode entrar com pedido de impeachment, sendo que você pode entrar com pedido de impeachment até... Agora olha isso aqui, família. Preste atenção nisso aqui, porque a bruxa tá solta. As 10 toneladas de cocaína apreendida pela Polícia Federal na Espanha precisam ser urgentemente explicadas pelo governo do Barbudo. Vamos ouvir aqui, porque já tem pedido para ser investigado isso aí. Lembrando que Lulinha está na Espanha, né? Correu para lá de novo, foragido. Vamos ouvir. Se uma carga com 10 toneladas de cocaína foi apreendida lá na Espanha, imagina quantas cargas originárias aqui do Brasil foram encaminhadas ou enviadas ilegalmente para a Europa. Essa carga, avaliada em mais de 6 bilhões de reais, saiu aqui do Brasil. Eu não vou dizer que o governo do PT, o governo Lula, é parceiro do narcotráfico. Isso seria algo que tem que ser investigado. Mas o fato é que, se esta carga com 10 toneladas de cocaína foi enviada para lá, significa que várias outras cargas menores foram enviadas, foram encaminhadas a partir aqui do Brasil, até para os traficantes terem a segurança do negócio. Porque 6 bilhões de reais é muito dinheiro no Brasil, na Europa, em qualquer lugar do mundo. Porque o Brasil, que tem estrutura para isso, tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tem Forças Armadas e não enxerga nada. A logística utilizada para carregar esse navio, por exemplo, é uma logística gigante. Não é algo amador. Por isso não dá para aceitar esse discurso leviano do atual governo, dizendo que enfrenta o narcotráfico, quando não enfrenta, e a prova disso são essas 10 toneladas de cocaína, avaliadas em mais de 6 bilhões de reais que saíram do Brasil. Vamos convocar o ministro da Justiça para explicar? Quer dizer, nem ministro da Justiça tem. Isso também deixa muito claro que o governo federal não prioriza a segurança pública, coisa nenhuma, e vamos solicitar, inclusive, às autoridades da Espanha, todas as informações para que esse caso não passe em branco. Aí que eu tô falando, que a algema tá trocando de mão. Tá aqui, ó. Tá aqui, vamos ouvir. Preste atenção, é grave. Vamos ouvir. Saudações, irmãos patriotas. Bem-vindos a mais um alerta que vai fazer o chão tremer. O pré-2026 não começou mansinho, não. Ele veio com força total, chutando a porta do comunismo global com os 2 pés bem firmes. Enquanto a atriz petista da Globolixo queria ver o ano começar com o pé esquerdo, tropeçando em narrativas velhas, nós estamos avançando como um rolo compressor contra o narcoterrorismo, contra a ditadura vermelha e contra tudo que sufoca a liberdade. Esse ano já é histórico. E mal começou. Lembrem-se do que eu falei nos vídeos anteriores sobre a capa da revista britânica The Economist, The World Ahead 2026. Aquela imagem não era coincidência. Um punho azul erguido, símbolo de resistência e revolta, mas algemado, preso por correntes. Muitos interpretaram como repressão a um levante popular no EUA no seu aniversário de 50 anos. Mas eu vejo mais fundo. É o símbolo da prisão em massa que está vindo para os comunistas do mundo inteiro. O punho da liberdade finalmente algemado, mas agora invertido.
As algemas estão nas mãos dos tiranos. Olhem o que já aconteceu nos primeiros dias de 2026. Nicolás. Maduro caiu? Sim, o ditador da Venezuela, o grande amigo dos petistas aqui no Brasil, foi capturado em uma operação militar ousada dos Estados Unidos na madrugada do dia 3 de janeiro. Ele e a esposa Cília Flores foram levados para Nova York. Isso aqui, essa parte que tá todo mundo já sabe aqui, agora algo foi tomado aí, uma decisão. Médicos da PF estão suspeitos de tomar decisão conforme os interesses de Moraes. Escuta isso aqui, ó. Por isso que eu tô falando, que esse trem vai dar um pano pra manga danado aí, vai dar cadeia. É médico da Polícia Federal, seu desinformado. É o médico da Polícia Federal. E se ele é médico, você é um desinformado. Você não sabe que na Polícia Federal tem médicos. Eu quero que o Furquim me aponte uma decisão, uma ação da Polícia Federal nos últimos anos que contrarie os interesses do Alexandre de Moraes. Uma! Não existe. Sabe por que não existe? Porque assim como eles aparelharam a Procuradoria-Geral da República, indicando um sócio do Gilmar Mendes para comandá-la, ele também tem indicado os principais cargos da Polícia Federal. Isso significa dizer o quê? Que a Polícia Federal, os médicos da Polícia Federal são suspeitos de estarem dando decisões corrompidas conforme os interesses do Alexandre de Moraes. O Conselho Federal de Medicina se propôs a investigar pelos evidentes absurdos. Qualquer ser humano com o mínimo discernimento percebe que está acontecendo absurdos. O Conselho Federal de Medicina abriu uma investigação para investigar não a ação policial, meu amigo, não a ação policial. Aquele policial que estava ali dando um parecer, ele não estava dando um parecer judicial, ele estava dando um parecer médico. É médico da Polícia Federal, seu desinformado. É o médico da Polícia Federal. E se ele é médico, você é um desinformado. Você não sabe que na Polícia Federal tem médicos. Você é um desinformado que não sabe que na Polícia Federal tem médicos. É, família, essa situação do presidente Bolsonaro aí, se esse cara... Família, eu não gosto nem de pensar isso, né? Porque Bolsonaro jamais vai morrer nessa prisão. Ele vai sair dali com saúde. Decrete isso aí. Já falei aqui sobre os decretos que a gente tem que decretar. Jair Bolsonaro jamais sairá daquela prisão sem a vida. Ele vai recuperar e vai sair dali mais forte do que entrou. E eu quero que você veja isso aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Acaba de acontecer agora. Estados Unidos solta bomba. Brasil é esquema junto com o esquema com o Irã. Brasil envolvido até o talo. Barbudo envolvido até o talo com o esquema do Irã aí. Droga, 10 toneladas de droga presa na Espanha. E essa capinha aqui, família, é a continuação da live, tá? Pra quem não sabe, a gente faz live aqui e lá no outro canal. Quando a gente sai daqui, a gente vai pra lá. Então eu vou chamar a sua atenção agora pra gente dar sequência a essa live lá no nosso segundo canal, que é a nossa segunda fonte de informação, que é o vlog do Barba Ruiva. Você vai clicar nessa capinha aí, você vai ser direcionado para lá ao vivaço, já vai chegando lá e falando se deu certo, beleza? Essa capinha vai aparecer bem no meio da sua tela aí, você clica nela e a gente vai para lá agora, beleza? Só clicar nela, ela vai aparecer aqui, ó. Clica aí que você vai ser direcionado para o nosso segundo canal e a gente vai dar sequência lá à live agora. Vai chegando lá falando se deu certo e bora lá todo mundo.